Bom, pessoal, o São Paulo parece estar vivendo aquele contexto de clubes que mergulham numa crise e não conseguem sair dela, embora não tenha sido rebaixado, não tenha grandes tragédias, mas convenhamos, né? Constantes eliminações ano após ano, com alto investimento e uma pressão muito grande de uma torcida que se acostumou durante muito tempo a ganhar títulos. Só que, como acontece com todos os clubes, essa questão vencedora ela é cíclica. E se você não tem uma gestão competente para manter o seu clube no topo, acaba acontecendo essa oscilação. Todos os grandes clubes do Brasil enfrentam esse tipo de situação e eu sei que tem muito torcedor que acredita o insucesso do São Paulo atual na gestão do presidente Leco. Eu também. E outros torcedores pensam, mas eu não consigo enxergar onde está a mão da diretoria para que o time não consiga os resultados dentro de campo. Aquela velha história de que o presidente não joga, quem joga são os jogadores. Mas você tem que entender que, na medida em que o mandatário de um clube ele passa a mensagem de incompetência, de gastos excessivos com jogadores que não rendem ou não deveriam valer tanto quanto valem, de trocas constantes de comando, seja de técnicos ou até mesmo dos seus homens de confiança do futebol, fritando ídolos ano após ano, como é o caso do Leco, com inúmeros ex-jogadores que passaram pelo São Paulo, com vários homens importantes da história do São Paulo deixando o clube ou virando as costas para o clube por não concordar com algumas medidas do presidente. Enfim, isso tudo reflete onde não há sequência de trabalho, onde não há tranquilidade para você exercer a sua atividade, jogadores que chegam num ambiente perturbado, de pressão por resultados e a coisa começa a não acontecer, aí há protesto da torcida ali, cobrança da imprensa, a responsabilidade de você vestir uma camisa muito pesada e isso vai desgastando e olha, é muito difícil. Eu já acompanhei alguns clubes que passaram por momentos de instabilidade e leva anos, e eu sei que o São Paulo já vem aí há 7 sem ganhar um título, há 10 sem ganhar, 11, né? Sem ganhar um campeonato brasileiro, e isso para um torcedor que viveu uma era de ouro até de certa forma recente, que já nem é mais tão recente assim, porque tem uma geração aí de crianças e adolescentes que não viram o São Paulo representativo no futebol internacional como eu vi, como pessoas de um pouquinho mais de idade viram. Mas enfim, a gente acompanhou aí esse empate em 0-0 do Avaí lá em Florianópolis e foi um jogo assim terrível tecnicamente. E aí eu imagino o que o torcedor não está pensando, porque vem de uma eliminação na Copa do Brasil, foi vice-campeão paulista, né, naquele respiro que teve naquela reta final do campeonato estadual, quando o Wagner Mancini ainda era o técnico interino após saída do Jardine e não chegada do Cuca, e aí colocou jovens no time, os jovens deram conta do recado, só que quando o Liseiro machucou ou quando o Igor Gomes saiu do time, aí não conseguiu manter a mesma sequência e aí o São Paulo acabou patinando de novo. Começou bem o Campeonato Brasileiro e voltou a cair, especialmente depois da derrota no Clássico para o Corinthians. E o torcedor do São Paulo ele tem uma cobrança que eu acho muito justa, muito justificada. Nesse clássico, por exemplo, contra o Corinthians, você perder um clássico é normal, ainda mais para um time que nunca venceu em Itaquera, né? E é muito difícil vencer o Corinthians em Itaquera. O que chama a atenção do torcedor e o que revolta o torcedor é a atitude dos jogadores. Para você vencer o Corinthians em Itaquera, você precisa ter uma estratégia altamente diferenciada, não apenas no plano tático. Você precisa ganhar todas as divididas, você precisa ganhar todas as bolas, você precisa ter uma outra atitude. A torcida vai empurrar o tempo inteiro, o time do Corinthians é um time muito forte mentalmente, você precisa estar preparado para isso. E o São Paulo não esteve, tanto no Paulista quanto no jogo do Campeonato Brasileiro. Isso mexe muito com o torcedor, porque ganhar um clássico pelo menos devolve aquela confiança perdida, não só para a torcida, mas para o grupo também. E aí quando toma essa paulada do Corinthians, aí, pelo menos da forma como foi, né? Embora o resultado tenha sido 1-0 apenas, mas o São Paulo não esboçou nenhuma reação de vencer aquele jogo, aí de novo aquela confiança que já não está lá em cima, ela se perde completamente. Aí não consegue vencer
jogos contra times que estão lá embaixo, como é o caso do Avaí em Florianópolis. Eu sei que tem alguns ajustes a serem feitos e eu aposto neles, especialmente porque o São Paulo hoje tem um técnico que eu tenho muita confiança. Eu acho que o Cuca é um dos grandes treinadores hoje do futebol brasileiro. Se a gente colocar numa lista aí, ele pelo menos deve estar no top 5 aí. Dos grandes técnicos, para alguns são um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas é um cara que já mostrou, olha, e há muito tempo eu acompanho o trabalho do Cuca, ele costuma montar boas equipes que jogam um bom futebol. O problema é o seguinte, desde que a gente acompanha o Cuca recentemente, especialmente, ele começa muito mal. E aí depois aos poucos ele vai achando o time. E ele conquistou isso, essa paciência por parte de diretorias e também da torcida. E acho que ele está sendo poupado nesse momento pelo São Paulo. E eu acho que deve ser sim, porque se derem um pouquinho mais de tempo para ele vai conseguir implementar um pouco mais. Não que ele não esteja errando. Nesse jogo contra o Avaí, por exemplo, ele colocou o Everton de armador, que nunca exerceu essa função. Ele queria um time ofensivo e ir para cima para conquistar o resultado. Tudo bem, mas se você não tiver criação no meio de campo, eu começaria com o Igor Gomes, por exemplo. Ele deixou o Igor no banco, na ausência do Hernanes, como foi o caso. E aí botou todo mundo para frente, né? Vitor Bueno, Toró, Alexandre Pato. O Pato não é um centroavante, mas tudo bem, ele tem a ausência do Pablo. E aí tem esse contexto, né, de jogadores que ele perdeu. Pablo, Lisiero, o Rojas, né, que ele nem foi dele, né, mas que está no departamento médico. E esse problema crônico que enfrenta o São Paulo, né, de jogadores machucados que demoram muito para voltar e quando voltam não conseguem ter uma sequência. E aí eu não sei se o Everton tem um histórico que não é só do São Paulo, né? No Flamengo ele já tinha esse problema. Que também tem que ser visto, né? Porque é um jogador que teve um alto investimento, que deu muito para o São Paulo no primeiro turno do Brasileiro do ano passado e depois não conseguiu jogar. E ele não consegue jogar. Então é algo que tem que ser trabalhado internamente também, porque é um jogador de uma característica específica, mas que não está conseguindo render. Enfim, eu acho que são ajustes que o Cuca vai precisar fazer. Eu confio no trabalho dele e eu sei que o torcedor está revoltado, está indignado, está preocupado. Não sei se a pausa para a Copa América, como todos estão solenizando, né? Depois da... Eu quero ver, tem 10 campeões depois da pausa para a Copa América, né? Tá todo mundo esperando essa pausa para poder treinar, para poder ajustar o time. Eu sei que o nosso calendário é insano, mas algumas coisas já poderiam ter sido revistas, né? O Corinthians, por exemplo, conseguiu melhorar antes da parada para a Copa. O Grêmio, pelo menos em resultado, né? Não em desempenho. Estou falando de equipes que em determinado momento oscilam. O Palmeiras parece que está muito bem, mas o foco do vídeo era falar do São Paulo. E eu acho que o São Paulo melhora para o segundo turno. Não sei se a ponto de disputar o título, porque é só o que vai ter, o Campeonato Brasileiro. E isso pode ser uma vantagem, né? Pode ser uma vantagem. Mas mais do que isso, o São Paulo precisa readquirir essa confiança dentro de um sistema bem montado para que os resultados aconteçam. E aí tudo melhora. Valeu!